Mulheres voltam a ocupar cadeiras na Câmara de Vereadores. Legislativo questiona a falta de médicos em UBSs. Jornalistas lançam livros sobre época da ditadura em Pelotas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. A eleição deste ano trouxe novidades para os pelotenses. 11 novos vereadores vão compor a próxima legislatura. Além da renovação de mais da metade dos parlamentares, o pleito desse ano trouxe outro diferencial, que foi o retorno da presença feminina no Legislativo, com a eleição de 4 mulheres. Cristina Oliveira é bacharel em Direito e protetora de animais. Foi eleita pelo Partido Democrático Trabalhista. Disputando pela primeira vez o pleito eleitoral, foi a segunda colocada, com 4.177 votos. No Legislativo, ela disse que vai fazer projetos e defender os amigos de 4 patas. Fui eleita com propostas voltadas para os animais, né? Então, primeiramente, e obviamente que será, a minha primeira bandeira vai ser, sim, a causa dos animais. Mas lembrando aí que a gente tem várias outras causas e a gente tem que lembrar também que nós, mulheres, a gente está conseguindo conquistar o nosso espaço, né? Então, a gente tem bastante luta em defesa da mulher. Daiane Dias é assistente social e tem 11 anos de vida pública. Essa foi a segunda vez que concorreu ao cargo. Na eleição anterior, foi a primeira suplente do PDT. Já nessa, foi eleita com 2.140 votos pelo PSB. No parlamento, Daiane promete defender as ações voltadas à diminuição da violência contra a mulher. A política das mulheres, de proteção das mulheres, é, sem sombra de dúvida, uma das nossas prioridades de bandeira. Além de batalhar pelas causas sociais. Pelo fortalecimento da rede de proteção e garantia de direitos da criança e do adolescente, assim como da política de assistência social, são bandeiras que nós vamos levantar arduamente nesses 4 anos de mandato. O PSOL, pela primeira vez, vai ter uma cadeira no Legislativo. Fernanda Miranda é professora da Rede Pública Municipal e foi eleita com 1.250 votos. O objetivo dela é fazer um mandato voltado para as pessoas e áreas que precisam de atenção. Uma das ideias de Fernanda é levar o parlamento para dentro dos bairros da cidade. A gente vai se colocar sempre na periferia. A gente já está vendo um projeto de poder fazer reuniões assim, sistemáticas, né, na periferia e se colocar sempre ali nesse campo. Porque muitas vezes as pessoas não têm acesso à Câmara de Vereadores, elas não conseguem vir e os problemas não estão dentro da Câmara, elas estão na comunidade. E é nessa comunidade que a gente pretende trabalhar. Com um empate na eleição de 2012, pelo critério de idade, Zilda Burkle ficou como primeira suplente do PMDB. Moradora da zona rural, foi professora por 25 anos e atua no Conselho Distrital de Saúde. Eleita nesse pleito pelo PSB, com 3.035 votos, ela promete batalhar pelas necessidades dos moradores de todas as localidades do município. Não adianta eu ter um bom plano de ver as coisas e que não é a necessidade da minha comunidade. Porque eu não fui votada só pela colônia, fui votada também pelos bairros e pelas vilas. Porque uma demanda de um distrito, muitas vezes não coincide com a demanda do outro distrito. Um distrito quer estradas, o outro já quer postinho de saúde com um bom atendimento. Então, são essas coisas aí que o eleitor vai me dizer. O presidente da Comissão de Saúde, o vereador Marcos Cunha, tratou na tribuna sobre o número reduzido de médicos que atendem nas unidades básicas do município. A denúncia de apenas um médico disponível pela Prefeitura na UBS do Laranjal trouxe à tona o tema. Mais de 10 unidades básicas, onde nós temos só um médico, outras tantas que nós temos 2 médicos, são totalmente insuficientes. Para Marcos, a diminuição gradativa do investimento próprio do município em saúde agrava o problema. Em 2013, aplicou 19% dos recursos próprios. Em 2014, aplicou 17%. Em 2015, aplicou 15,8%. Em 2016, estava chegando a 15%, assim, a pau e corda. Quer dizer, o que nós estamos vendo?
num momento de crise em que o governo federal está anunciando aí 20 anos de congelamento de investimentos na área da saúde, educação, etc., que nós vamos ter então menos recursos para a saúde, onde estão demorando para fazer os repasses já agora. O vereador propõe que no plano plurianual seja destinado mais recursos para a saúde e menos para a propaganda do executivo. A prefeitura gastou 7 milhões em propaganda nesses 4 anos. Ora, com 4 milhões e 800 mil, nós daríamos um aumento para os médicos, por exemplo. Só para chamar atenção para um aspecto, nos 4 anos de governo. Então nós queremos colocar mais verbas para a saúde com recursos próprios do município de Pelotas. Na sexta-feira aconteceu a inauguração da nova arquibancada do estádio Bento Freitas. E a repórter Cristiane Miller foi conferir. A parceria com uma construtora da cidade permitiu o início da reestruturação do Estádio Chavante, já que com o passar do tempo, a estrutura começou a apresentar sérios problemas. A nova arquibancada, já estreada no jogo contra o Vasco, permite a entrada de mais de 3 mil torcedores. De acordo com o presidente da Comissão de Obras, Tiago Perseu, esse é um momento único que surpreendeu de forma positiva todos rubro-negros. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que a gente pudesse, no tempo que foi, estar construindo o estádio, está conseguindo hoje, né, inaugurar o primeiro módulo com todos os alvarás, bombeiro, brigada, vigilância sanitária, poder estar aqui comemorando. Rafael Nascimento, sócio proprietário da Porto 5, destaca que essa é apenas uma parte da requalificação, salientando que o trabalho continua para que os chavantes recebam o mais rápido possível o restante da obra. Esse é o primeiro módulo de pelo menos 3 que a Porto 5 tem a obrigação de entregar nessa parceria que foi feita. Então agora na sequência vamos iniciar o segundo módulo, depois a seguir o fechamento pela Juscelino. Então a gente está muito contente mesmo, a parceria que tem tudo para dar certo e continuar por muito tempo. Apesar da parceria com a construtora, é importante lembrar que o apoio de empresários e principalmente da considerada a maior e mais fiel é fundamental para dar continuidade ao projeto. As doações, elas são fundamentais para que a gente consiga dar o acabamento na arquibancada, possa melhorar o que nós construímos agora e que a obra ela tenha continuidade pelos próximos anos até que a gente consiga realizar todo aquele projeto que foi apresentado através da maquete. O presidente do Grêmio Esportivo Brasil, Ricardo Fonseca, disse que não imaginava o momento vivido pelo clube atualmente. Diante dessa situação, ele relata que é importante seguir trabalhando a fim de colher novos frutos para os chavantes. Estar hoje numa Série B do Brasileiro, logicamente que não imaginávamos. Mas já que estamos com muita força, com muita luta, conquistamos isso aí, seguimos em frente para cada vez mais o clube poder crescer e ter um fruto bem próximo aí, de repente, de uma Série A do Brasileiro. A cerimônia mostrou um pouco da história do chavante do estádio Bento Freitas, oportunizou o acesso à nova arquibancada e, com fogos de artifício, oficializou o início de uma nova era para o Brasil de Pelotas. O vereador Antônio Pérez esteve no evento e falou sobre a posição de destaque que o Brasil ocupa hoje no cenário do futebol. Bento Freitas, o chavante, representa para a cidade de Pelotas a importância que tem esse clube para o Rio Grande do Sul, para o país, né, participando da Série B. Havia necessidade, né, e houve parcerias aí da cidade de Pelotas, da comunidade, e hoje está se concretizando isso. Então, todos nós, chavantes, estamos de parabéns. E no próximo bloco você confere a previsão do tempo e o lançamento de uma obra que trata sobre a época da ditadura em Pelotas. Nós já voltamos. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão. Está contente, beijo roubado, fazer muitos gostos.
Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. E o final de semana foi de muito sol e calor. Vamos ver como fica a temperatura para os próximos dias? A segunda-feira inicia com céu claro e pouca variação de nuvens, e os termômetros marcam mínima de 26 pela manhã e máxima de 28 graus durante a tarde. Da mesma forma, amanhã, o sol e o calor permanecem, mínimas de 18 e máxima de 26 graus. O dólar iniciou a semana em queda de 0,76% e é comercializado a R$ 3,20. O euro também desvalorizou em 1,53% e está cotado a R$ 3,54. O peso sofreu uma variação negativa de 1,22% e vale 11 centavos. No sábado aconteceu na Biblioteca Pública Pelotense o lançamento do livro 50 Tons de Rosa, Pelotas no Tempo da Ditadura. O repórter André Pereira esteve por lá. A obra resgata a história do Tris, jornal independente dos anos 70, que com uma dose de irreverência trazia temas polêmicos para a época, de total privação de expressão. Em consequência disso, só teve uma edição. A publicação conta com textos de nomes como Luiz Lanzetta, José Cruz e Lúcio Vaz e foi organizada pelo escritor e também jornalista Lourenço Casarré. Um retrato dos anos 70, né, quando a cidade, nós éramos jovens e tal, todo mundo se formando em jornalismo, começando a trabalhar. Então o livro reproduz o clima, digamos, a vida em Pelotas nos anos 70, né? Então eu acho assim, todos os artigos acabam caminhando nesse sentido. Então eu acho que o livro tem um valor histórico para Pelotas. Lúcio Vaz, jornalista investigativo, com um currículo que inclui reportagens que abalaram os alicerces de Brasília, como a descoberta da máfia das ambulâncias, fez a contribuição através de uma pesquisa no Arquivo Nacional. Pesquisei relatórios do SNI que trazia investigação sobre os cidadãos pelotenses que de alguma forma, de alguma maneira, lutavam contra a ditadura militar naquele período. E aí são jornalistas, são escritores, advogados, religiosos, né, como o caso do padre Dom Jaime Quemelo, que depois se tornou bispo, o professor Aldir Chilé, um político conhecido, que é Carlos Chiarelli, líderes sindicais como Gastal Júnior, como Luiz Fernando Fleck, criador do DC Alívio da UFPEL. Casarré ainda deixa uma mensagem para todos que estão no começo da profissão de jornalista. O jornalismo tem que ter, basicamente, o cuidado com a língua, estudar os grandes autores para ter cada vez se expressar melhor e ter curiosidade, querer entender como funciona esse país, como funciona a economia do país, como funciona a política, por que o mundo é assim. E hoje, no segmento de entrevistas do CN, vamos conferir um pouco mais da conversa entre o repórter André Pereira e o jornalista Lúcio Vaz. Relembrar os velhos tempos com esse livro e a importância que tu acredita que o jornal teve naquela época. Olha, para mim sempre é uma satisfação voltar a Pelotas, é uma cidade que eu vivi por 8 anos, né? Eu fiz a faculdade de jornalismo, fiquei mais 4 anos trabalhando aqui, comecei a aprender jornalismo aqui.
E depois fiz a minha carreira em Brasília, né? Trabalhei em jornais como Folha de São Paulo, Globo, Correio Brasiliense, Revista Isto É. Mas assim, eu tenho um amor especial por Pelotas, né? Não só pela questão do aprendizado, mas também pelas amizades que eu fiz aqui com colegas, amizades que se estendem até hoje, né? Ex-professores, né? Enfim, e acho esse livro, ele procura retratar um pouco, né, o que foi a Pelotas dos anos 70, retratando assim, no aspecto político, evidentemente, no aspecto de comunicação, de jornalismo, a vida cultural, né? Tem colegas que falam do teatro, como é que era o teatro, outros falam como é que era a música, né? A literatura. Pelotas era uma cidade, apesar da repressão política, uma cidade de uma grande efervescência política e cultural na época. Isso está registrado nesse livro, né? Fartamente registrado. A minha parte em especial é um levantamento que eu fiz nos arquivos no Arquivo Nacional. Pesquisei relatórios do SNI que trazia investigação sobre os cidadãos pelotenses que de alguma forma, de alguma maneira, lutavam contra a ditadura militar naquele período. E aí são jornalistas, são escritores, advogados, religiosos, né, como o caso do padre Dom Jaime Quemelo, que depois se tornou bispo, o professor Aldir Chilé, um político conhecido, que é Carlos Chiarelli, líderes sindicais como Gastal Júnior, como Luiz Fernando Fleck, criador desse alívio da UFPEL. Enfim, uma gama de pessoas que, pela sua atuação política, contrária ao regime militar, foram investigados, tiveram a sua vida devassada, e essas fichas do SNI, hoje, graças à Lei de Acesso à Informação, possibilitam, né, que se acesse e se tenha detalhes daquilo que era feito na época. Como é que tu acha que está a situação do jornalismo investigativo no Brasil hoje em dia? Tu acha que as linhas editoriais talvez estão se afastando um pouco dessa investigação ou está melhor do que era? Tem dois aspectos. No aspecto técnico, o jornalismo investigativo, como no mundo todo, avançou muito, evoluiu muito. Hoje há grandes novas técnicas de apuração. Eu trabalho com jornalismo investigativo há 20 anos. Você tem a possibilidade, até pela internet, de acessar arquivos, né? Você acessa arquivos nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, no país, né? Você acessa banco de dados do governo, banco de dados de entidades privadas. Isso e o uso de planilhas eletrônicas possibilita você acessar uma informação qualificada, técnica, muito boa. Então tem esse aspecto técnico que evoluiu muito. Por outro lado, eu noto que os veículos, de um modo geral, os grandes veículos, cada vez menos investem nisso. Hoje há um caminho, uma direção do jornalismo para a internet. O jornalismo impresso vai acabar. E o jornalismo impresso, até pela sua característica, tinha mais tempo para investigar. A internet, a informação é muito rápida, muito instantânea. Então hoje o grande furo não é você dar uma informação exclusiva que só você tem. O grande furo jornalístico é você dar a informação na frente. Você deu primeiro. Isso torna a busca incessante, uma luta incessante, rápida. Você tem que produzir a informação muito rapidamente, sem tempo de uma checagem maior. E a informação é mais rasa também, não é profunda. Embora a gente tenha ainda nichos de informação, onde mesmo na internet você consegue ter informações, grandes reportagens, né? Eu procuro hoje fazer uma produção independente para a internet de grandes reportagens, produção de livros e grandes reportagens. Eu trabalho com isso hoje. E eu acho que com o tempo os veículos vão perceber que é possível se fazer uma informação de qualidade, investigativa, profunda também na internet. Alguns jornais como a Folha de São Paulo, Estadão já fazem também, e produções independentes, de mídias independentes, blogs independentes, também fazem esse trabalho. Mas é uma coisa contraditória. Ao mesmo tempo que tecnicamente se tornou mais forte, do ponto de vista de espaço nos jornais está menor. O TV Câmara Notícia, primeira edição desta segunda-feira, fica por aqui. Acompanhe a nossa programação e tenha mais informações do Poder Legislativo. Tchau! Obrigada pela audiência, uma ótima semana. Tchau!